E aí, nessa situação de trem, indo sentido Zona Leste ali, pegando o trem para Guaianazes, naquela condição subhumana, tinha duas meninas muito jovens, com 20 anos mais ou menos, conversando entre elas, né? E uma delas estava mostrando no celular para outra garota a foto de um adolescente que tinha tomado um tiro na cabeça. E aí a conversa entre elas foi justamente assim, ainda bem que matou. E se for aquele que roubou o meu outro celular, que bom que ele está morto, né? Então são duas jovens, 20 anos, comemorando o assassinato de um outro menino, provavelmente muito mais novo do que elas. 2 pontos que têm a ver com essa conversa. O primeiro é sobre esse momento que a gente vive de valorização e proteção de um objeto, de uma mercadoria, em detrimento da vida. Quer dizer, o celular vale mais do que a vida, né? E o outro ponto que eu fiquei pensando é sobre essa suposta confusão entre justiça e vingança, né? E se de fato existe uma confusão entre justiça e vingança? Porque eu fico pensando, a justiça burguesa, ela é uma justiça em si vingativa. Os meios de comunicação, eles têm um papel fundamental em disseminar na população esse sentimento de ódio, né, que é o que a gente vê cotidianamente. E esse sentimento, ele produz subjetividades punitivas. Então, os meios de comunicação, a televisão e o rádio, eles têm produzido um pensamento punitivo. A gente tem aprendido com esses meios a ser vingativo, a desejar isso, né? Hoje, 8 famílias detêm 80% dos serviços de comunicação do país, né? A partir da década de 90, as instituições religiosas passaram a assumir o controle das redes de TV e de rádio também. Então, quem são os donos dos meios de comunicação? São as igrejas, são os grandes empresários e os políticos. A mídia ela exerce um papel fundamental para o sistema penal, para esse processo de encarceramento, que é o que a gente chama de populismo criminológico, né? Onde a gente pode ver, por exemplo, nos programas do Datena, Marcelo Rezende, esses vários tantos que passaram a explodir, né? Durante esse período aí da década de 90, não tem mais só o Datena, né? A gente tem várias figuras com programas bastante semelhantes, e não só isso, também começou a explodir programas de valorização da polícia. Você cria um cenário de bem e mal, você cria um cenário de dizer quem é o inimigo. E o inimigo passa a ser o outro, né? Então o inimigo é a classe trabalhadora. É isso que esses programas passam para a gente cotidianamente. A ponto de uma menina da Zona Leste identificar o outro, que também é da classe trabalhadora, como um inimigo. Dizer que o inimigo é o jovem, que o inimigo é o negro, é o indígena, é o pobre, isso já pertence a um cenário da nossa história. Pode fazer exame de estrópia nela, de mim, e vai ver. Exame de quê? Estrópia, esse negócio aí de fazer pra ver se a mulher foi estrupada mesmo. Exame de quê? Estrópias, já é isso. Estrópias. Estrópias? É uma coisa dessa aí, velho. Qual é o nome do exame de novo? Estrópias, sei lá, porque não sei Estrópias? não. Então, isso daí é, na verdade, só um dos inúmeros casos que aparecem nesses programas, né? E que aí já fica bastante visível, né? A sentença foi dada antes mesmo de ir para o sistema de justiça. A mídia já sentenciou, já humilhou, já fez tudo o que devia fazer. A gente vive num momento que a precarização do trabalho, o desemprego, tudo são conjuntos de respostas para que o capitalismo continue se perpetuando. E além desse conjunto aí de fragilização no âmbito do mundo do trabalho, existe também o fortalecimento do que a gente chama de complexo militar industrial. O que é esse aparato militar industrial, né? Então, ele é uma resposta a esse momento do capitalismo que tem o fortalecimento do Estado penal, né? Ou seja, do encarceramento em massa, do aprisionamento. Isso é uma resposta do capitalismo. Se a gente está dentro dessa lógica de que, para eu lucrar mais, eu preciso consolidar guerra,
Para eu consolidar guerra, para que exista guerra, eu preciso criar também legislações que tenham a ver com esse meu interesse de aprisionamento, tá certo? Porque o aprisionamento, na verdade, ele acaba sendo uma consequência desse estado de guerra, né? E para eu encarcerar, então, eu preciso de leis para legitimar esse processo que tem acontecido. A redução da maioridade penal nada mais é do que isso, tá certo? Então, assim, não só a redução da maioridade penal, como a gente também está num debate de reforma do Código Penal. É a mesma coisa, a reforma do Código Penal, aí no caso dos adultos, é um endurecimento das penas, né? É um maior encarceramento, um maior tempo de prisão para os adultos, e isso também tem a ver com uma estratégia para que se legitime esse estado de guerra que a gente está vivenciando. O complexo industrial prisional ou penitenciário, ele inclui o enriquecimento de empresas que trabalham com a questão do cárcere. Ou seja, desde as grandes construtoras, né, as construtoras ganham muito dinheiro porque elas vão construir os presídios, até mesmo para você equipar todo um presídio, existem empresas que produzem objetos específicos, e isso gera muito dinheiro, né? Então, a questão de empresas de construção de tecnologia de vigilância, fornecedores de serviços de alimentação, serviços de instalação médica, controle de presos em liberdade condicional, tudo isso faz parte de uma forma lucrativa de se gerir a guerra a partir do processo do encarceramento, né? E aí, eu queria entrar agora um pouco mais falando sobre essa coisa dos adolescentes, que é o seguinte: não só o processo de encarceramento, então, gera lucro e tudo mais, e que está dentro dessa lógica militarizada, mas as próprias instituições dos adolescentes, no nosso caso de São Paulo, a Fundação Casa, né, a antiga FEBEM, também se configura dentro dessa lógica do lucro e também tem uma dimensão militarizada muito forte, né? Para isso, para mostrar um pouco essa militarização das unidades chamadas eu quis mostrar essa entrada do choquinho, do chamado choquinho na unidade, justamente para a gente também pensar o que é a Fundação Casa, né? A gente então está no momento de fazer o debate contra a redução da maioridade penal, dizendo que os adolescentes não devem ir para os presídios. Mas fico me questionando, então a resposta é os adolescentes irem para a Fundação Casa, que existe a necessidade da gente ter mais ousadia no debate que a gente faz, né? E não limitar o debate a partir da negação de sermos contra a redução da maioridade penal, mas eu penso que a gente tem que ser contra uma série de coisas, né? Inclusive desse momento do sistema capitalista que a gente está vivenciando, para combater essa dimensão do Estado penal. Engraçado, hoje de manhã eu estava vindo para cá e eu li uma matéria que saiu no UOL falando sobre o Eduardo Cunha e os bilhões aí que ele está envolvido de corrupção e tudo mais. Então, quer dizer, o sujeito, ele arruma bodes expiatórios, falando que o problema da violência, de toda a desgraça do mundo são os adolescentes, esses são os problemas, e para justamente ocultar a sua figura como responsável em uma série de outros crimes, enfim. Por isso, em nosso debate, temos que ousar mais e também fazer a crítica ao encarceramento previsto no Estatuto da Criança e do Adolescente, que se espelhou na justiça burguesa do sistema penal dos adultos para elaborar o sistema penal juvenil, ainda muito mais perverso porque possui menos garantias do que os adultos e mais chances de acumular penas, né? Hoje o menino ele sai da Fundação Casa e ele ainda tem que cumprir uma liberdade assistida e uma prestação de serviço à comunidade. Nunca acaba, né? Nunca acaba. É pior do que o dos adultos. O adulto cumpriu. Os adolescentes nunca acaba, né? É a gente se questionar sobre as construções pelas vias institucionais e se questionar mais ainda sobre os limites da construção junto a determinados setores que cresceram seus nomes usando a pauta. Eu quero terminar a minha fala com uma frase da Rosa Luxemburgo, né? Ela diz o seguinte: o sistema penal existente
profundamente impregnado de um brutal espírito de classe da barbárie do capitalismo, precisa ser extirpado de vez. Rosa Luxemburgo.